Alô, turma boa! Mais um vídeo agora debatendo sobre o eixo desenvolvimento e meio ambiente, que é um dos eixos centrais do Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro e também do Projeto Catarinense de Desenvolvimento, que vem sendo construído aqui no nosso estado para espalhar essas ideias por todas as nossas regiões. Esse núcleo é coordenado pelo Sérgio de Florianópolis, que vem fazendo reuniões e debatendo com pessoas da área, que são adeptos da questão da sustentabilidade e que vem trazendo proposições ao longo do trabalho que vem desenvolvendo para que a gente possa aprimorar conteúdo e propostas para Santa Catarina nesse tema. E aqui eu acho que a primeira questão que a gente precisa fazer justiça ao núcleo é essa necessidade de que o Projeto Nacional de Desenvolvimento e o Projeto Catarinense de Desenvolvimento agreguem o valor ao S, a sustentabilidade, para que a gente possa ter projetos que estejam intrínsecos com a questão da sustentabilidade, que é um conceito muito falado, mas às vezes muito pouco executado na prática. Lembrando que a sustentabilidade vai além da questão ambiental e passa também pela sustentabilidade econômica e social, para que a gente realmente possa ter políticas que ao longo dos anos permitam o aumento da qualidade de vida e não a sua redução. Nacionalmente, o PND do Ciro ressalta essa importância a partir do momento de que constata que não há oposição entre desenvolvimento econômico e ecologia. São conceitos que podem sim serem trabalhados e devem ser trabalhados em conjunto. Para isso, é preciso que o poder público tenha esse olhar, e não o olhar de que passe a boiada e está tudo bem. Até mesmo porque o mundo todo hoje está olhando para o Brasil e para a centralidade das políticas de sustentabilidade na nossa nação. E fugir disso é a gente virar as costas para o mundo e causar prejuízo à nossa economia e causar prejuízo aos brasileiros e aos catarinenses, que também têm uma forte relação com o mundo, né? Seja através do comércio exterior, mas também com a vida, né, dos outros países. Então, ter no norte o compromisso, por exemplo, com as metas climáticas é importante, né, para o país e para o nosso estado. Ter compromisso, por exemplo, com as energias renováveis para o futuro, seja elas a biomassa, os biocombustíveis, a hidráulica, a energia solar ou eólica, são questões que o Brasil deve olhar e que Santa Catarina não é exceção. Também pode ter um olhar do Estado, do poder público, para essas novas matrizes energéticas do futuro. A importância de valorização dos empreendedores sustentáveis, daqueles que inovam na área ambiental, para que a gente possa absorver técnicas e práticas cada vez mais sustentáveis. São questões como essas que o Projeto Nacional do Ciro já traz, né? Por exemplo, com a regularização e o reconhecimento das comunidades tradicionais, seja indígenas, seja quilombolas, que têm um relacionamento sustentável com o território em que vivem, né? Seja a questão da proteção dos animais, né? Do reconhecimento de políticas na área do amparo aos animais. Então, dentro disso, o nosso desafio é trazer para Santa Catarina um pouco dessas diretrizes, para que a gente possa dar cada vez mais um selo verde à nossa economia e à nossa sociedade catarinense. Para isso, precisam de práticas. A gente precisa avançar, por exemplo, na discussão do transporte coletivo sobre o transporte individual, que por si só já traz características de maior sustentabilidade. Seja o transporte dentro dos municípios, né, especialmente aqueles municípios maiores do nosso estado, a capital e os principais municípios em termos populacionais, seja no transporte intermunicipal. E cada catarinense sabe, na sua realidade, a precariedade do transporte coletivo, que acaba estimulando ou fazendo as pessoas estarem reféns do transporte individual. Mas não um transporte coletivo qualquer, um transporte com qualidade. Qualidade não só para o seu usuário, mas também qualidade do ponto de vista da sustentabilidade. Uma renovação das frotas, para que elas possam cada vez mais estarem sendo movidas por energia limpa, né? Isso tem que ser estimulado e até cobrado pelo poder público estadual.
O próprio poder público pode usar ferramentas através de editais específicos, né, de compra de produtos e serviços para estimular que os seus fornecedores do poder público também adotem cada vez mais produtos ou práticas responsáveis com o meio ambiente ou com as comunidades nos quais eles estão inseridos. A gente precisa discutir o fortalecimento do IMA, né, o órgão ambiental responsável em Santa Catarina, para que os seus técnicos tenham condições, aptidões de realizar os seus trabalhos, que é o licenciamento ambiental, respeitando as características dos empreendimentos, as necessidades econômicas, mas nunca se sobrepondo ao interesse ambiental aonde ele vai ser implementado. Então são questões como essa que a gente não pode fugir e a gente tem que buscar sim a prevenção, com um estímulo cada vez maior da educação ambiental, mas também a repressão. A gente precisa consolidar, por exemplo, a nossa Polícia Militar Ambiental para que ela possa executar o seu trabalho por todo o estado de Santa Catarina. A gente tem que cobrar as medidas de compensação ou de mitigação de eventuais danos que sejam executados por obras ou outros empreendimentos. A gente precisa ter uma política para comunidades tradicionais catarinenses e a gente tem, sim, no nosso estado, aldeias indígenas, muitas, né? A gente tem, sim, as nossas comunidades quilombolas, a gente tem as nossas comunidades de pescadores artesanais, todos estes relacionados muito forte com o meio ambiente onde vivem e que precisam e podem ser agentes de conservação, agentes de garantia que a economia local possa gerar emprego e renda, respeitando o meio ambiente. Então, sustentabilidade é social, econômica e ambiental. Não existe uma sem a outra. E o Estado tem que ser um alavancador dessas políticas, usando também os instrumentos que a legislação já permite, seja legislação federal, seja legislação estadual, seja cobrando dos municípios as suas legislações municipais. Importante aqui citar a questão dos resíduos sólidos, um problema cada vez mais presente na nossa vida em sociedade, né? A gente tem diretrizes nacionais que a gente precisa correr contra o tempo para avançar, envolvendo, por exemplo, catadores de materiais recicláveis, estimulando, né, o reuso, a reciclagem, a separação do lixo, questões que, infelizmente, há muitos anos vem sendo debatida, mas que em muitos lugares ainda está apenas engatinhando. Então são proposições como essa que a gente visa espalhar pelo estado de Santa Catarina, aliada à questão nacional. Não tem como a gente falar em sustentabilidade se a gente tem, por exemplo, assentamentos precários no nosso estado que carecem de regularização, né? A gente precisa fortalecer a regularização fundiária de algumas comunidades já consolidadas para que a partir da titulação garantida, essas pessoas, essas famílias, essas comunidades possam sim também ter o respeito ambiental necessário, seja as encostas, seja as beiras de rios, né? Tudo aquilo que envolve o meio ambiente na qual elas estão inseridas. A gente precisa discutir também a nossa agricultura, né? Que ela possa cada vez mais reduzir o seu dano ambiental, mantendo a sua competitividade econômica, né? Casando a questão do capital com a questão da sustentabilidade e do compromisso aí com respeito ao verde, né? Então são questões como essa que o Projeto Nacional de Desenvolvimento já traz. Não há mais cabimento, né, num país como o nosso, da dimensão como a nossa, das riquezas naturais que a gente tem, dos litorais belíssimos, né, das nossas serras, da nossa beleza da fauna e da flora brasileira e catarinense, a gente simplesmente não olhar para isso. A nossa Mata Atlântica está aí para ser respeitada, né? Já foi muito explorada no passado e agora não tem cabimento ser explorada sem nenhum compromisso com a sustentabilidade. Porque essa riqueza, e está aí as nossas praias para mostrar, as nossas paisagens para referendar o que a gente diz, são o grande valor econômico do estado de Santa Catarina. A gente precisa garantir que essas paisagens continuem trazendo turistas, através de um turismo sustentável, por exemplo, e gerando emprego e renda para as nossas famílias. Então, veja vocês,
respeito ao meio ambiente, sustentabilidade, tem tudo a ver com desenvolvimento econômico e social e com qualidade de vida. Fugir dessa premissa, né, separar uma coisa da outra, como infelizmente muitos são as diretrizes aí do atual governo federal, é ter um olhar distante daquilo que realmente é necessário para o nosso país e para o estado de Santa Catarina, para ele poder manter essa peculiaridade, ampliar, por exemplo, os seus índices de saneamento básico. Não tem como falar de sustentabilidade e desenvolvimento sem saneamento básico. Já falamos sobre isso em outra oportunidade. Então, para que a gente possa, né, ter um olhar integral sobre a vida em sociedade, capital e trabalho respeitando o social, o econômico e o ambiental. É para isso que o poder público tem que ser um alavancador dessas políticas. Também aqui no estado de Santa Catarina, é para isso que o Projeto Catarinense de Desenvolvimento quer ter um olhar para esse conteúdo. Venha conosco, comente, mande a sua ideia, né? Participe do nosso núcleo, chame aquele companheiro, aquele amigo, aquele familiar que é afeito a esta pauta, que a gente só vai em coletividade conseguir defender essas bandeiras da sustentabilidade e da qualidade de vida sem ter perder o foco do emprego e da renda, da justiça social para as nossas famílias de catarinenses, seja do norte, do sul, do oeste, do meio-oeste ou do litoral, né? Esse a gente tem que ser o nosso norte. Sustentabilidade hoje tem tudo a ver com desenvolvimento. Desenvolvimento tem tudo a ver com sustentabilidade. É para isso que o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro está aí para ser levado e colocado em prática, né? Para isso o Projeto Catarinense quer chegar em todas as regiões do nosso estado. Venha conosco, participe!